Muito bem, então nossa aula de hoje vai ser sobre os desafios contemporâneos para a extensão rural, tentando entender quais são os principais elementos que, considerando os dados mais recentes que nós temos da realidade rural brasileira e especialmente catarinense, considerando esses dados, quais os desafios que se colocam para a área da extensão rural, para os extensionistas rurais, né? Quais são as questões para as quais eles devem se atentar mais no trabalho de campo. Então, como está apresentado nesse primeiro slide, apenas para a gente partir de uma base conceitual, dizer, né, que desde o Timmer, que é o autor que no Brasil lança o primeiro livro sobre extensão rural e subsidia as reflexões sobre extensão rural, a ideia de extensão que está posta lá é uma ideia de uma agronomia social aplicada, né? A ideia de colocar na prática elementos da relação entre os conhecimentos da universidade, da ciência produzidos pela tecnociência, junto aos agricultores, junto aos camponeses, junto às pessoas que vivem nos territórios rurais. O conceito de extensão rural ele evolui com o passar do tempo para um conceito que vem mais no sentido de entender este processo de trabalho da extensão rural como uma prática que ela é, ao mesmo tempo, uma prática educativa e comunicativa, que carrega esses dois principais componentes, que tem uma finalidade primeira, que é a promoção do desenvolvimento rural, no sentido da mudança da situação atual para algo que se possa definir como desenvolvimento naquele território, no caso rural, né? E agregado aí nas últimas poucas décadas desta perspectiva da sustentabilidade, né? Ou seja, não é qualquer desenvolvimento rural que se deseja, mas um desenvolvimento rural sustentável. Dito isto, é importante dizer que a extensão rural ela nasce num contexto em que o desenvolvimento rural, que era e é a finalidade dos trabalhos de extensão rural, ele era visto apenas pela dimensão econômica da sua promoção. Ou seja, interessava na primeira fase da extensão rural a promoção do desenvolvimento naqueles componentes ligados à produção e à produtividade, naqueles componentes ligados à inserção dos agricultores no mercado, nos mercados, né? E ao envolvimento deles com a dinâmica de crédito, de comercialização, né? Não havia, na primeira fase da extensão rural, uma complexificação da ideia de desenvolvimento rural, para além da dimensão econômica, contemplando também as dimensões social e ambiental. Na verdade, a humanidade, porque essa concepção mais complexa que trabalha com o desenvolvimento entendido por essas três dimensões, ela é algo que não se dá especificamente no Brasil ou num contexto específico, mas é uma revisão global da própria noção de desenvolvimento, quando se passa a perceber que olhar para uma realidade territorial e pensar na sua mudança pró-desenvolvimento, quando isso é feito apenas pelo olhar da economia, isso gera uma série de déficits sociais e de problemas ambientais, né? Então, neste sentido, nas noções mais recentes de desenvolvimento, não se admite falar em desenvolvimento rural que não seja sustentável e que não carregue junto com a dimensão econômica as dimensões social e ambiental. Entenda-se bem sobre isto, né, que não é
abandonar a dimensão econômica para pensar o desenvolvimento apenas pela dimensão social e ambiental. Não, é articular estas três dimensões para pensar e para organizar, para implementar processos de desenvolvimento rural sustentável. Ora, essa transição da extensão rural, ela é influenciada por um conjunto de coisas que aconteceu nas décadas recentes mundo afora, né? E uma delas, né, fruto do processo de modernização da agricultura, fruto de um processo que se olhou para o desenvolvimento apenas visando produção, produtividade, sem cuidado ambiental, sem a devida atenção para as questões sociais, né? Aquela forma de ver o desenvolvimento, ela produziu, do ponto de vista ambiental, importantes problemas mundo afora, seja de seca, seja de degradação de solo, seja de situações de contaminação por agrotóxicos, enfim, todo um conjunto, né, de questões que poderemos aprofundar em outro momento sobre, que tem a ver com essa noção de crise ambiental, que ganha uma proporção global na medida em que a percepção sobre os problemas ambientais, ela também ganha essa dimensão global, né? E isso, inclusive, aliado ao problema do aquecimento global, que é um problema ambiental em escala global, mas ele, junto com outros problemas que se dão em escalas locais, né? Esta crise ambiental e a sua percepção pela sociedade em geral, pelos governantes, etc., gera, né, em toda a sociedade, mundo afora, todo um conjunto de pressões por práticas sustentáveis. Pressões que se dão da sociedade sobre os governos, da sociedade sobre as empresas, dos governos sobre as empresas, de empresas sobre outras empresas para que tenham práticas mais sustentáveis e assim segue, né? No caso da extensão rural, não é menos importante ter em mente que ela no Brasil, em várias partes do mundo, mas no caso brasileiro, falando em particular, ela nasceu e teve um bom período de implementação fortemente centralizada a partir de Brasília, onde se definiam as regras, as formas de atuação. Essa forma descentralizada, ela começa a ser percebida nos anos 80 como um problema, na medida em que os problemas econômicos, sociais, ambientais, eles estavam nos municípios, nas regiões, e a partir desse período começa a haver um forte processo de descentralização da assistência técnica e extensão rural para os estados, municípios, para ONGs, né? E isso vai levando para a extensão rural e promovendo nela um processo em que ela incorpora para dentro de si uma forma de abordar o desenvolvimento que é olhando para o território onde está sendo feito o processo de extensão. Então, não é mais aquela coisa lá de Brasília decidindo o que se faz no município, mas é um pouco o inverso, é uma abordagem mais bottom-up, né, no sentido de baixo para cima, né, onde se reconhece os problemas, se reconhece os potenciais existentes naquele local, naquele território, naquela região, e a partir desse reconhecimento se pensa ações organizativas, produtivas, tecnológicas e etc., para orientar o desenvolvimento daquele território. Uma coisa que é interessante também entender em algumas marcas dos tempos atuais, para entender a extensão rural, é que nós, há 3 décadas, quase 4, foi feita uma
começou a ser feita um olhar sobre a realidade da produção agropecuária no Brasil, em várias partes do mundo, mas no Brasil, inclusive, existe legislação que faz a distinção entre o que seja uma agricultura patronal e o que seja uma agricultura familiar. Não é? São dois modos de organizar o processo de relação decisão-trabalho, né, que tem diferenças importantes entre si, né, e que, nesse sentido, carregam, né, formas diferentes de como a extensão pode agir e deve atuar, né, conforme o perfil de modo de produção que está posto aqui, né? Esta agricultura patronal, ela é marcada, né, por uma separação entre decisão e trabalho, né, no sentido de que há um patrão que decide o que é prioridade, o que vai ser feito, quais os investimentos, quais os caminhos que a unidade produtiva deve adotar, não é? E esse patrão, ele não propriamente executa o trabalho e as decisões que são tomadas, né? Paralelamente a este outro modo de organizar o processo produtivo, que é a chamada agricultura familiar, assim definida em lei, não é? Que exatamente neste tipo não há uma distinção entre quem decide e quem trabalha. O mesmo núcleo familiar que toma as decisões sobre o que vai acontecer é o mesmo núcleo familiar que vai executar o trabalho, né? É importante dizer, não é, que esses dois modos de organizar os processos produtivos, eles se distinguem de diversas maneiras, mas dá para destacar duas, né? Uma é que, do ponto de vista da posse da terra, a agricultura patronal, ela possui uma quantidade de posse de terra bastante superior àquela quantidade de terra em hectares, em área de terra, que possui a agricultura de perfil familiar. Por outro lado, do ponto de vista do número de pessoas envolvidas, do ponto de vista da produção de alimentos para a sociedade nacional, né? Você vai ter uma quantidade muito maior na agricultura familiar e muito menor na agricultura patronal. Então, as distinções básicas são essas, né? Mais terra na patronal, menos na familiar, mais pessoas, mais produção de alimentos para o consumo dos cidadãos brasileiros na agricultura familiar, enquanto a agricultura patronal ela é mais focada na produção de commodities para a exportação, né? Isso é importante porque, como a gente está falando de extensão rural e como a agricultura familiar ela possui disparadamente, né, um número muito maior de estabelecimentos, de pessoas envolvidas, uma grande parte da extensão rural ela é dirigida para este público, né, para a agricultura familiar. Há um outro segmento de extensão rural, sim, que é dirigido para a agricultura patronal, neste caso normalmente marcado pelo que se denomina mais de assistência técnica, né? E normalmente esta agricultura de base patronal, ela pode contratar a própria a TER, né, a própria assistência técnica e extensão rural, enquanto normalmente a agricultura familiar ela depende de políticas públicas, depende de organizações não governamentais, ela depende de cooperativas que ela mesma organiza, né, para, a partir dessas organizações ou políticas públicas, ter o suporte da assistência técnica e extensão rural, né? Um outro elemento importante dos tempos atuais, né, que impacta a extensão rural, é o fato de que
a nível internacional, né, está acontecendo um movimento paralelo ao mesmo tempo. De um lado, os mercados, eles têm vivido um forte, os mercados agroalimentares, né, assim como tantos outros mercados, mas os agroalimentares também, naqueles produtos mais comoditizados, voltados para o mercado internacional e tal, há um processo muito forte de concentração em unidades produtivas, em empresas do setor, uma concentração econômica e decisória muito forte, né? Paralelamente, nestes mesmos mercados agroalimentares, vem acontecendo um forte processo de segmentação. O que é esta segmentação? São toda uma diversidade de novos segmentos que vão se formando, especialmente orientados pelas demandas bastante diversificadas dos consumidores, das organizações da cidadania em geral, né, que vão cada vez demandando mais produtos de tipos diferentes. Então, nós temos, né, para ficar mais fácil com o exemplo, nós temos o segmento dos veganos, o segmento dos orgânicos, o segmento dos macrobióticos, enfim, toda uma diversidade, né, de segmentos, né, que se lá atrás, né, quando se produzia, as indústrias produziam frango, por exemplo, elas comercializavam essencialmente um frango inteiro. Hoje você tem, a partir dessa demanda diversificada, só no exemplo do frango, você vai ter o frango inteiro, todas as possíveis partes que a gente compra do frango, todos os demais materiais que derivam do processo produtivo do frango, onde se produz pizzas, onde produz-se hambúrgueres, onde, enfim, toda uma diversidade de produtos que expressa um pouco esse processo de segmentação, que é óbvio que é muito mais complexo que isso que eu expliquei até aqui, mas por hora essa é a explicação central que eu acho que é importante entender para a nossa aula, né, sobre os desafios da extensão rural. Então, nesse sentido, né, eu gostaria de marcar esses principais 4 itens, né, que seriam algumas marcas dos tempos atuais, porque elas vão impactar nos desafios que, ao final, eu vou apresentar, não é, para a nossa extensão atual contemporânea, né? O que está nos desafiando como extensionistas rurais, né? Antes de chegar lá no final nos desafios, alguns dados do Brasil para dar também um contexto para a gente ir entendendo onde se insere a extensão e como que esse contexto ele nos também marca um conjunto de desafios a serem trabalhados, né? Uma primeira questão que eu gostaria de marcar com esta seta que eu acabei de apontar ali para vocês é justamente que se observe, ó, aqui neste grupo de dado aqui, em primeiro lugar, observe-se que esse aqui é o censo agropecuário feito pelo IBGE, então são dados oficiais do governo federal, feito no ano de 2017, é o material mais recente que nós temos com esses dados, né? E uma primeira coisa, então, que eu gostaria de mostrar é exatamente essa, né? A questão dos grupos, né, de estabelecimentos que nós temos por tamanho de área, né? Então, aqui em hectares, né? Então, vejam, aqueles que eu falava patronais, né? Eles normalmente estão nesse grupo aqui, ó. Acima dos 100 hectares é a grande maioria aqui, ó, que vai dar alguma coisa, certamente menos de 10% dos estabelecimentos. Uma parte dos patronais, assim como dos familiares, está aqui, ó, entre os 50 e 100 hectares, né? E o restante aqui abaixo de 50 hectares, de maneira geral, são todos estabelecimentos familiares. Então, esse é um primeiro elemento importante para a gente perceber que a extensão rural, né, como nesses estabelecimentos onde
que são em número muito maior e certamente onde estarão muito mais pessoas, e como a extensão rural ela trabalha com educação, com comunicação, o foco são as pessoas, né? Certamente é com este grupo que estão os principais desafios, né, para a extensão rural. Além de considerar o fato, né, que estes agricultores, esses estabelecimentos que possuem menor área, né, de terra, são também normalmente aqueles que têm menor capital, né, e, portanto, mais dificuldade de ter um capital para investimento, né, e que, portanto, terão uma demanda, né, há um desafio maior para a extensão rural, no sentido de auxiliá-los, né, a construir projetos de investimento, também projetos de custeio, mas especialmente investimento, para que eles melhorem, se qualifiquem e que se gere, né, um desenvolvimento desses estabelecimentos. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, né, nesse quadro que eu coloquei aqui do censo do IBGE, é um processo conhecido, né, que já é bastante falado, de masculinização dos territórios rurais, né? Então, observe-se aqui que menos de 20% das pessoas que vivem nos territórios rurais são mulheres, né? A grande maioria são homens. Então, este é um outro desafio, né? Como a gente, não só extensionistas, né? Como tentar não só estimular para que essas quase 20% de mulheres que ainda estão no meio rural tenham estímulo para permanecer, inclusive para que haja estímulo que os homens também permaneçam e queiram permanecer nestes territórios, né? Mas, para além disso, né, para além de gerar esses estímulos para que este percentual permaneça, também, por que não gerar estímulos para que se reverta um pouco esse quadro e que outras, né, mulheres possam se sentir interessadas em retomar, em viver, em conhecer, né, a vida rural e eventualmente fazer dela um espaço para o seu desenvolvimento econômico, social e para construir caminhos para a sua qualidade de vida, né? Um outro elemento que este dado do IBGE ele nos apresenta e que cabe destacar é esse processo de alfabetização aqui, né? Observe que, diferentemente lá do início da extensão rural, década de 50, onde o número era mais do que o inverso, né? O índice de alfabetização era muito baixo nos territórios rurais. Hoje, o índice de alfabetização ele é bastante alto já, né? Da população que reside no meio rural. Mesmo assim, estes 23% de não alfabetizados, eles são ainda um importante desafio para a extensão rural, no sentido de como trabalhar métodos, como trabalhar com essas pessoas, considerando, né, que muitas delas, às vezes você está numa reunião, numa atividade, numa capacitação, estão lá 30, 40 pessoas com você, mas talvez 20%, 30% destas sejam analfabetas. Então, você não pode trabalhar apenas com métodos que envolvam a suposição de que as pessoas sabem ler e escrever, porque um percentual razoável poderão não ter sido alfabetizadas. Isso sem falar no fato de que existe um percentual bastante razoável, né, na sociedade brasileira de analfabetismo funcional, e se isso acontece também em algumas situações em universidades, por que não aconteceria lá nos territórios rurais, né? Nessa questão do perfil das pessoas lá no meio rural, né, é importante observar esse dado aqui também, né? Observa que, além da masculinização que foi apontada anteriormente, um outro elemento importante que já vem sendo destacado pelos estudos é o processo de envelhecimento das pessoas do meio rural. Então, observe, né, que nós vamos ter aqui
praticamente 95% das pessoas que habitam os territórios rurais têm mais de 30 anos, né? E as que têm menos de 30, elas vão ser 5,5%, e cabe destacar que muitas vezes uma boa parte desses 5,5% são crianças e adolescentes menores de 18 anos que são filhos daquelas pessoas entre 30 e 60 e que ainda estão no meio rural, né? Entretanto, fato é, né, já se sabe, bem estudado, que muitos jovens, né, por falta de estímulo, de políticas públicas, por diversos motivos, não têm sido estimulados, né, não estão se sentindo estimulados para permanecer nos territórios rurais. Entretanto, né, eu gostaria de destacar que há, sim, muitos territórios, e Santa Catarina é um exemplo, né, de que há territórios em que o percentual de pessoas abaixo dos 30 anos é maior do que esse de 5,5%. Né? É importante destacar que aqui nós estamos nesta tela colocando dados do Censo Agropecuário do IBGE de 2017 e, portanto, é uma média de dados nacionais. Então, nós vamos ter regiões, nós vamos ter municípios onde o percentual de jovens abaixo de 30% que residem lá no meio rural ainda é grande, né? E, portanto, isso vai ter variações e, obviamente, cada caso, quem for trabalhar com extensão rural, lá no município, na ONG, no território, na região que for trabalhar, vai ter que ter atenção para, antes de tudo, saber quais são os dados daquele território, né? Para saber, afinal, aqui nesse município tem mais jovens, menos jovens, qual é o perfil do público com quem eu vou trabalhar, o perfil dos estabelecimentos e assim por diante, né? Outra coisa, né, que vale a gente destacar ainda do Censo Agropecuário de 2017 são esses dados que eu estou querendo apresentar aqui, que dizem respeito à finalidade da produção agropecuária. Ou seja, para que as pessoas usam o seu estabelecimento? Qual é a finalidade, né? Eu tenho um estabelecimento no meio rural, eu uso ele para quê? Que finalidade eu dou para ele? E aqui tem coisas muito importantes de a gente compreender, né? Observem que nós temos aqui um grupo, né, cuja finalidade principal da produção agropecuária do estabelecimento é o consumo próprio, seja das pessoas ali ou de parentes, familiares e etc. E nós temos um outro grupo cuja finalidade principal é a comercialização. Observe que aqui, inclusive, mesmo sendo a finalidade da comercialização, está incluída aqui nesse grupo as trocas, o escambo, né, quando os agricultores trocam produtos entre si e etc. Né? Então, nesse grupo não estão só aqueles que vendem commodities, mercado de futuro, né? Nós estamos falando dos agricultores que comercializam de qualquer forma, né, no sentido amplo, né? E observem que nós temos aqui um quadro de aproximadamente 60% dos estabelecimentos tem como finalidade principal da produção a comercialização. E o que mais nos chama a atenção nesse dado, para pensar a extensão rural, é que nós temos, a nível de Brasil, ainda um contingente de aproximadamente 40% dos estabelecimentos rurais que produz apenas para o consumo próprio. Né? Isto quer dizer, né, que há um espaço muito grande ainda para auxiliar essas pessoas que para além, né, de produzir para o seu consumo próprio, elas podem ter uma renda adicional, podem estar se inserindo no mercado, buscando mercados para colocar os seus produtos, e tudo isso são trabalhos que a extensão rural pode estar ajudando a fazer, né? Uma outra e última ilustração, só para também colocar um dado que ele é relevante para a gente pensar a extensão rural, e aqui eu
destaco o nosso estado de Santa Catarina, né? E observem aqui basicamente, né, é um mapa do estado, onde está em destaque, com uma cor mais escura, os municípios que têm uma maior quantidade de estabelecimentos no município. Então, os municípios que têm uma quantidade maior em termos de número, né, de estabelecimento, estão com uma cor mais escura. E aqueles que têm uma quantidade menor têm uma cor mais clara. Observem que tem uma graduação, né, dos que têm uma cor bem clara e que são bem poucos estabelecimentos. Nesse caso, a gente vai poder afirmar que são municípios caracterizados, né, por grandes propriedades, latifúndios, né, aí tem diversas denominações, mas essencialmente grandes estabelecimentos, né, esses municípios mais claros, né. E o que mais destaca no nosso estado, especialmente quando a gente olha para o oeste, que é a principal região agropecuária de Santa Catarina, mas quando a gente olha para os planaltos, né, serrano e norte catarinense, né, a gente vai ver que uma das características muito importantes da maioria dos nossos municípios é que eles têm uma quantidade bastante grande de estabelecimentos. Isso quer dizer, né, que a grande maioria, né, dos municípios catarinenses é marcada pela presença da agricultura familiar, com pequenos estabelecimentos, né? Lembrando que é em torno de 92% dos estabelecimentos agropecuários de Santa Catarina tem menos de 50 hectares, né? Então, isso, novamente, para a extensão rural, vai nos trazer uma série de elementos para a gente pensar, né? Bom, sendo esta a realidade, que tipo de extensão rural eu tenho que pensar, que tipo de métodos, que tipo de elementos trabalhar, né? Então, nesse sentido, eu apresento agora para finalizar essa atividade, e aí depois a gente vai poder debater, vai poder fazer exercícios, vai poder fazer outras pesquisas e pensar outras coisas, e mais que isso, né, e estar pensando, bom, considerando esses desafios que eu vou apresentar a seguir, quais são as ênfases que a extensão rural deve dar, quais são os métodos e técnicas de trabalho que ela deve desenvolver para dar conta, né, dos desafios que estão postos a ela, né? Então, um primeiro elemento que eu gostaria de colocar, né, é que há um desafio posto, né, de que os conhecimentos técnicos que a gente que trabalha com extensão rural, muitas pessoas que vão fazer agronomia, zootecnia, enfim, as diversas áreas das agrárias, e quando pensam em extensão rural, estão pensando muitas vezes com a mente na técnica, né, em como dar assistência técnica ao agricultor, né? Mas quando a gente considera os desafios que eu apresentei anteriormente, a gente vai compreender que o conhecimento técnico ele tem que trabalhar sobre a complexidade dos processos produtivos e organizativos que existem nos territórios. E que, nesse sentido, três elementos são centrais para pensar a ação do extensionista rural. Sim, sem sombra de dúvida, é ter uma sólida formação técnico-científica. Não, assim como para pensar desenvolvimento se agrega a dimensão ambiental e social, mas não se pode descuidar da dimensão econômica, também para pensar a extensão rural, a gente vai ter que pensar em facilitação de aprendizados e de processos organizativos, a gente vai ter que pensar em mediação de conflitos, mas sem descuidar com isso de que há a necessidade de que o extensionista rural ele tenha uma sólida formação técnico-científica, né? Mas importante ressaltar, porque estas são qualidades especiais que se exigem dos extensionistas rurais e que muitas vezes os cursos de agrárias não os preparam suficientemente para isso, né?
que é justamente essa dinâmica, né, de ser uma espécie de professor, não é, das pessoas nas áreas rurais, né, e facilitar os processos de aprendizado dos agricultores, assim como facilitar, auxiliar os agricultores a gerar processos organizativos, visto que muitas vezes, né, uma unidade produtiva sozinha, por melhor que sejam as técnicas, o processo produtivo, quando ela vai para o mercado, né, muitas vezes ela vai precisar se organizar com outras, pensar cooperativamente, associativamente, né, para avançar. Então, essa facilitação de processos de aprendizados e processos organizativos é uma capacidade que deve ser desenvolvida por qualquer extensionista rural. E é certo, né, que a mediação de processos organizativos, a facilitação de aprendizados, ela sempre é atravessada por conflitos. O meio rural não é um lugar isento de conflitos, né? E o extensionista tem que estar preparado para fazer a mediação. Não só fazer a mediação de conflitos, mas fazer a mediação de processos, fazer a mediação entre os agricultores e as políticas públicas, fazer a mediação entre os agricultores e outros agentes institucionais que estão no território, enfim, né? A construção, ajudar os agricultores na construção de caminhos que transcendem apenas a ação junto à unidade produtiva, né? Um outro desafio fundamental para a extensão rural é ela conseguir transcender ao que nós vamos chamar aqui, que é corriqueiramente utilizada essa expressão, as formas balcão de atuação da extensão rural. O que é a forma balcão, né, de extensão rural? É aquele extensionista que fica lá no escritório esperando, né, que os agricultores venham ao encontro dele, o procurem para tirar dúvidas e etc. e tal. O que acontece nesse tipo de situação, né? Quem é que vai procurar esse extensionista ali no balcão, né? Certamente serão aqueles agricultores, muitas vezes, que já estão mais informados, né? Que já estão sabendo que tem lá um técnico que pode apoiar, mas certamente, não se espantem com o que eu vou dizer, há um percentual bastante consistente de agricultores em inúmeros municípios que não sabe nem onde é o escritório de uma Emater, de uma Ipagre, o escritório de uma Secretaria da Agricultura, né? Então, é fundamental que os nossos extensionistas rurais superem essas lógicas, essa forma balcão de atuação, e eles busquem conhecer o seu público de trabalho e eles estabeleçam estratégias profissionais de atuação, de planejamento, de distribuição da sua atuação por região no município, enfim, para organizar, né, ações pilotos, áreas experimentais, para depois nelas estar fazendo dias de campo, atividades com os agricultores, enfim, aí todo um conjunto de práticas que a gente vai ver em outras atividades que podem ser desenvolvidas, mas a ideia-chave aqui, né, é que o extensionista não pode ficar esperando que os agricultores o chamem. Ele tem que ser proativo e buscar se organizar e planejar com os agricultores, né? Uma outra questão central da extensão rural e que tem que ser considerada é o desafio de não se render à lógica da venda. Para falar disso, eu parto de um exemplo, né? A gente sabe que há casos, eu já dialoguei sobre isso com pessoas ligadas, inclusive a algumas cooperativas importantes do Estado, né? Onde eles afirmam que por uma questão de organização deles, por uma estratégia que eles desenvolveram, eles passaram, a partir de um dado momento, a garantir um salário fixo pequeno para o extensionista e o restante do ganho do extensionista ele se dará, né, se daria a partir das vendas que ele conseguisse promover junto à área comercial da própria cooperativa,
e aí isso vale para uma empresa e etc., né? Isso é um modelo que está se tornando bastante corriqueiro em muitos contextos, né? Bom, extensão rural não é isso, né? A extensão rural, pensada na sua essência, ela não pode ser confundida com a atitude da venda, né? Imaginem se eu vou conversar com um agricultor, onde lá na propriedade dele, vou orientá-lo tecnicamente. Imaginem duas situações. Uma é o meu pensamento estar voltado, eu gostaria de vender algo para esse agricultor. Outra é eu ir lá, conhecer aquela propriedade, conhecer aquela realidade, identificar na própria unidade de produção, estabelecimento, identificar os fatores de produção, os recursos que ela dispõe, etc. E em muitas situações eu posso propor diversas tecnologias, reorganização de processo e etc., que não exijam compra de nada, que não exijam grandes investimentos em recursos financeiros, né? Muitas vezes com recursos organizativos, com um pouco de fator trabalho e etc., eu dou conta de avançar diversos processos, ou com melhorias técnicas de práticas de campo, né? Às vezes sem necessariamente despender qualquer recurso financeiro. Então, o que eu estou querendo destacar aqui é o cuidado de não vincular a extensão rural com a lógica da venda, no sentido de que ela a extensão rural esteja a reboque do interesse de venda da pessoa. Sem com isso dizer, né, que as pessoas que promovem venda junto a unidades agropecuárias, elas não estão lá desempenhando uma profissão, um papel, mas nesse caso se trata de um vendedor. Né? A função do extensionista rural é bastante mais complexa e fundamental, e como nós vimos nos dados anteriores, né, o perfil de agricultores que nós temos, né, seja de alfabetização, de tamanho de estabelecimentos, de exiguidade de recurso financeiro, é um perfil de agricultor, os que mais precisam da extensão rural são os que certamente podem menos, né, se vincular a esta lógica da venda. Outra coisa que eu gostaria de destacar, né, como um desafio importante que a extensão rural não deve desconsiderar, é o elemento central do empreendedorismo, né, que deve ser estimulado nos territórios rurais. Né? A gente não pode desconsiderar que a gente, quando faz extensão rural, quer sim promover a qualidade de vida das pessoas, muitas vezes está fazendo uma extensão rural com um enfoque muito mais social e não tanto econômico, né? Buscando dar uma atenção na melhoria da qualidade da água, na melhoria de condições sociais daquele território, daquela comunidade. Né? Entretanto, quanto mais os extensionistas rurais vincularem a essa extensão também social, vincularem a ela uma orientação dos agricultores para produzirem, para gerar excedente, para eles terem domínio de como interagir com o mercado, de como comercializar os seus produtos, né? Isso pode ajudar especialmente aqueles que menos experiência têm de convívio, né, com os mercados, e assim segue, né? Então, destaco, né, não é pensar apenas no empreendedorismo individualista, né? O empreendedorismo ele pode ser individual, de um agricultor que se destaca, quer promover a sua iniciativa própria e privada, mas ele pode ser, e em muitos casos nos territórios rurais também um empreendedorismo cooperativo, né? Que implica no quê? Né? Implica você tem lá um grupo de produtores de leite que tem uma boa produção, tem boas ideias, né? Por que eles não podem se associar, organizar uma cooperativa, montar uma pequena agroindústria, né? E empreender cooperativamente, né, iniciativas que possam levá-los, né, a melhores resultados econômicos e também sociais e ambientais, né?
Outro desafio que eu destaco, e eu estou quase então chegando no final desta atividade, é dizer, né, e a importância de a gente perceber que nos territórios rurais, e não só neles, né, há cada vez mais formas, né, diferentes de agricultura, né? Então você vai ter lá nos territórios rurais agricultura orgânica, agroecológica, permacultura, enfim, as diferentes formas de operar a agricultura. Mas também você vai ter em áreas urbanas a agricultura sendo feita, e há um espaço para extensão rural, por exemplo, nós que estamos aqui na UFSC em Florianópolis, né? Nós temos aqui vários ex-alunos nossos que estão atuando na área de agricultura urbana, né? Prestando assistência técnica, extensão na área de agricultura urbana, né? Na área periurbana, então, nem se fala, há um desafio e há um espaço muito grande para atuação de agrônomos, de extensionistas, de zootecnistas, de veterinários, né? De pessoas que queiram, inclusive, promover uma relação mais efetiva, né? Entre a agricultura, os agricultores e os consumidores, né? Gerando produções no entorno das áreas urbanas e periurbanas, né? Gerando cinturões verdes, muitas vezes promovendo o desenvolvimento de cinturões verdes agroecológicos, né? Enfim, gerando novas dinâmicas de desenvolvimento nos territórios. Então, aqui é uma chamada de atenção, né, de que há espaços nessas novas formas de agricultura para o trabalho da extensão rural, né? Então, e aí sim, finalizando, né, dizer que não percamos de vista esta questão central que eu coloco aqui no final, né, que está lá no início desta atividade que a gente começou há pouco, né, que é destacar que o foco do trabalho de extensão rural não é a tecnologia, o foco do trabalho da extensão rural não são as empresas, o foco do trabalho da extensão rural são os agricultores, as agricultoras, são as pessoas que vivem nos territórios rurais e as organizações ligadas a elas, no sentido de dinamizar, não é, os processos de desenvolvimento destas pessoas, destas organizações e destes territórios, né? Então, neste sentido, né, cabe ao extensionista um exercício de liderança no sentido de estimular os agricultores e suas organizações para inovação, para novos processos, para uso de técnicas que não necessariamente são novas, são recentes, às vezes técnicas ancestrais, mas que podem produzir resultados efetivos e interessantes lá naquela realidade, né? Mas o extensionista exercer esse papel de liderança junto aos agricultores, às famílias, às organizações, né? Mas também, da mesma forma, né, ele atuar com lideranças, ele saber reconhecer entre os agricultores quem são as lideranças, ele saber chamar essas lideranças para o diálogo, promover um processo em que depois de agricultor para agricultor haja um processo de ampliação dos resultados do trabalho da extensão rural, né? E assim segue, né? E além disso, é importante também que o extensionista não perca de vista, né, que ali nos territórios onde ele está trabalhando, existe uma Secretaria da Agricultura, da Saúde, existem outros atores que estão atuando ali naqueles territórios, as escolas e assim vai, né? E às vezes esses espaços, essas pessoas, elas podem ajudar muito no sucesso do trabalho da extensão rural. Então, reconhecer, não é, a importância de que para a extensão rural o trabalho em equipe ele é algo central, né? Mobilizar profissionais de outras áreas, gente da educação, gente da saúde, gente da psicologia, gente da economia, ajudar, né, as pessoas a resolver as questões no seu dia a dia. Às vezes uma comunidade, o seu trabalho técnico não está avançando tão bem,
mas você ajuda faz uma entrada pelo caminho social, por um auxílio que você pode ajudar a comunidade de outra maneira, e assim você conquista um espaço para trabalhar com essa comunidade e aperfeiçoar os seus trabalhos técnico-organizativos ali, né? Então, gente, essa é a mensagem de hoje, né? Eu gostaria de finalizar por aqui, porque é uma visão introdutória, provocativa, dando as linhas gerais da proposta de trabalho com a extensão rural, né? Mas eu gostaria de destacar algo que não está ali na tela, mas que eu gostaria de marcar bastante para vocês, né? É fundamental que a gente pense, né, quando vai fazer o trabalho de extensão rural, que, acima de tudo, este é um trabalho que exige empatia, não é? É um trabalho que exige que a gente, nós extensionistas rurais, nos coloquemos no lugar do outro, né? E o outro, no caso da extensão rural, sendo o agricultor, a agricultora, a sua família, é fundamental que o extensionista, a extensionista rural, se coloque no lugar destas pessoas, né? No sentido, por que eu disse que isso era bom, mas elas não executaram? Por que não executaram? Certamente tem motivos, certamente tem questões, né, que elas estão levando em conta antes de tomar a decisão de fazer um investimento, não fazer. Às vezes falta mão de obra, às vezes falta recurso financeiro, às vezes a tentativa de apresentar a proposta que você fez, você não convenceu suficientemente as pessoas de que aquilo era bom, de que aquilo as ajudaria, elas não viram ali efetivamente um potencial de resultado, né? Então, nos outras atividades que nós vamos desenvolver, a gente vai estar dialogando mais sobre isso e também sobre métodos, sobre técnicas de como a gente pode fazer esse trabalho de extensão rural de uma forma mais efetiva, com respeito às pessoas e, essencialmente, principalmente com empatia, né? Empatia entendida como se colocar no lugar do outro, né? E aí a gente pensar para eles o que nós gostaríamos que fosse para nós também, né? Isto é a mensagem final que eu gostaria de deixar, então, por hoje. Muito obrigado.